No JBN de hoje, você vai ver que o INSS começou a fazer a prova de vida dos segurados por meio de biometria facial. Nós vamos falar com o gerente do Instituto em Goiânia, que vai tirar dúvidas sobre o assunto. E no noticiário internacional, detalhes sobre a decisão da União Europeia de não reconhecer os resultados das eleições na Bielorrússia e a colisão entre dois navios na costa da China. E a gente vai falar também sobre a campanha Amazoniza-te, que propõe a participação ativa de todo o povo em defesa da Amazônia. E no nosso comentário de hoje, um economista, Danilo Orcida, vai falar pra gente sobre os impactos da desvalorização do real. O JBN de hoje já está no ar. Olá, uma excelente noite para você. Seja muito bem-vindo ao Jornal Boa Notícia desta quinta-feira. Muito obrigado pela sua companhia. É sempre muito bom ter você aqui comigo. Lembrando que você pode participar sempre do nosso jornal pelo telefone 62-3506-9800, portal paieterno.com e, claro, nosso e-mail jbn@tvpaieterno.com.br. Então, manda lá sua sugestão de pauta, críticas e também elogios, é claro. Todos estes canais estão abertos especialmente para você deixar a sua participação, tá? Então já aproveite e mande o seu recadinho aí pra gente, tá certo? Olha só, você que é segurado do Instituto Nacional do Seguro Social, preste bem atenção. O INSS começou hoje a fazer a prova de vida dos segurados por biometria facial. Sobre esse assunto, eu vou conversar agora com o gerente executivo do INSS em Goiânia, o Wirley Castro Vargas. Boa noite, Wirley. Queria que você começasse explicando para a gente quem é que vai participar desse piloto. Como é que isso vai funcionar? Boa noite, é sempre um prazer falar com vocês. É importante a gente destacar que esse primeiro momento, essa prova de vida, ela está funcionando apenas como um projeto piloto, né? O INSS, ele a partir de agora, ele selecionou alguns segurados para que ele possa estar fazendo essa prova de vida através do reconhecimento facial, mediante aí um smartphone e um login próprio do segurado no portal Meu INSS. Então, assim, é importante a gente esclarecer que esse projeto ele não está estendido a todos os segurados do INSS. São apenas alguns segurados que foram selecionados aí para estar fazendo parte aí desse projeto. Então, todos os segurados que vão fazer parte desse projeto já foram avisados ao longo desta semana? Ou tem gente que ainda pode vir a receber essa mensagem e como essas pessoas vão ser contactadas? Sim, todos aqueles segurados que foram contemplados para fazer parte desse piloto, eles já receberam aí um SMS, né, através do canal Meu INSS, indicando aí, informando ele que ele deve entrar no aplicativo e fazer a sua prova de vida ali mediante esse reconhecimento facial. Então, assim, esses segurados que foram contemplados, eles já receberam esse SMS. Muitas das vezes, alguns não tiveram ainda a condição de verificar, ou às vezes a pessoa recebeu a mensagem, mas não conseguiu visualizar, ou porque às vezes não viu no celular ali essa mensagem. Ele também pode entrar no portal Meu INSS e verificar lá se ele tem sim essa possibilidade e se ele foi contemplado aí com essa nova forma de prova de vida. Tá certo. Isso pode gerar um pouco de confusão na cabeça do segurado, só para a gente deixar bem claro. Somente as pessoas, esses 500 mil brasileiros que vão participar desse piloto, que precisam se preocupar em fazer a prova de vida agora, né? O restante dos segurados vai seguir um outro calendário que vai ser anunciado, já tem essa data prevista, certo? Correto. Lembrando também que a prova de vida está suspensa por conta da pandemia, né? Somente esses 500 mil segurados aí que foram contemplados com essa nova forma, né? Até porque é uma base de teste, a gente tem que ter a segurança de que isso não vai dar errado, né? Porque qualquer coisa que der errado pode acarretar aí na suspensão do benefício desse segurado. Então, assim, esses 500 mil, eles devem fazer essa prova de vida agora mediante o reconhecimento facial. Os demais é somente posterior aí à retomada do atendimento frente a essa pandemia. E como é que esse piloto vai funcionar na prática? O segurado, né, mediante a informação que ele tem, ele deve fazer essa prova de vida, ele tem que acessar o canal remoto Meu INSS,
Dentro do site Meu INSS, no login próprio dele, já vai ter ali o aplicativo, né, o íconezinho do lado direito da tela do celular, informando prova de vida. Ele clica em cima desse ícone e aí ele vai abrir uma tela para que ele possa posicionar o celular aí frente ao seu rosto, né, fazendo aí uma foto e enviando essa foto para o banco de dados do INSS. O INSS ele já buscou essas informações através de cruzamento de dados com o TSE e com o Denatran para verificar se se aquela pessoa que está emitindo aquela foto corresponde àquele CPF do titular do benefício. Então, a partir desse momento aí, ele já pode sim fazer a sua prova de vida mediante o reconhecimento facial. Tá certo. Wirley Castro Vargas, gerente executivo do INSS em Goiânia, muito obrigado pelos esclarecimentos. Obrigado, eu agradeço a oportunidade. É isso aí. Agora a gente segue com o nosso JBN de hoje. A gente vai falar agora sobre um incêndio que atinge o Parque Nacional da Serra da Canastra, em Minas Gerais. Cerca de 14 mil hectares já foram consumidos pelo fogo desde o último sábado. A Carol Matos tem mais informações para a gente. Carol, boa noite para você. Boa noite, Wilker. Boa noite a todos. Pois é, o Parque Nacional da Serra da Canastra fica na região de São Roque de Minas, no centro-oeste do estado. O local tem mais de 71 mil hectares e o incêndio já consumiu 7% dessa área, desde o último sábado, como você disse, Wilker. Mais de 70 pessoas atuam no combate às chamas. Os brigadistas dos parques nacionais da Serra do Cipó, Serra dos Órgãos e do Caparaó estão trabalhando com o apoio também do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar e do Instituto Estadual de Florestas de Minas Gerais. Segundo as autoridades, ontem, novos focos de incêndio foram identificados depois de sobrevoos pela área. As equipes continuam no local e 3 pontos já foram definidos para o lançamento de água feito por aeronaves. O objetivo, segundo os bombeiros, é que o incêndio não ultrapasse um riacho da região e se estenda para outras áreas. O local está fechado desde março por conta da pandemia da Covid-19. Mas há relatos de que o incêndio tenha sido provocado. Isso só poderá ser comprovado depois de investigações, é o que afirma a direção do parque. Vamos continuar acompanhando, então, essa situação. Eu volto para o estúdio com você, Wilker. Obrigado, Carol, pela participação. Organizada pela Comissão Episcopal para a Amazônia da CNBB, a campanha Amazoniza-te propõe a participação ativa de todo o povo em defesa da Amazônia, seu bioma e seus povos ameaçados em seus territórios. Veja na reportagem. No dia 27 de julho, a campanha Amazoniza-te foi lançada pela Repam Brasil, rede eclesial pan-amazônica organizada pela CNBB. Uma necessidade de levantar pontos que merecem ser discutidos e, principalmente, ações a serem realizadas para o bem do meio ambiente e das pessoas que lá vivem. Diante da realidade que nós estamos vivendo na Amazônia, e que continuam as explorações sem limite e que colocam em risco a vida das pessoas e do território, por que não a gente não pensar numa campanha não só para dentro da Amazônia, mas que essa campanha também fosse vista internacionalmente? Então a proposta foi nesse sentido de estar fazendo com que a campanha não seja só vista no Brasil nem na Amazônia, mas também para fora dessa realidade nossa amazônica. A mensagem de vigilância e preservação da Amazônia deve acontecer. É uma necessidade que foi discutida no Sínodo do ano passado. O combate às queimadas, desmatamento, mineração, grilagem de terra tem que acontecer, já que nada disso parou durante a pandemia. Foi com essa realidade que o sinal de urgência foi ligado. Então, foi diante disso que nós pensamos em algumas ações de solidariedade para garantir que a existência daqueles povos originários, das comunidades tradicionais que vivem na Amazônia e no seu território, elas pudessem, de certa forma, ser preservadas, né? Esses ataques que têm acontecido o tempo todo na Amazônia, que eles pudessem ser, de alguma forma, vistos nessa realidade fora da Amazônia. E a igreja ela vem trabalhando muito fortemente sobre esse tema, desde o sínodo, né, para a Amazônia do ano passado, que aconteceu. Nas escutas que nós fizemos no território, elas possibilitaram que a gente pudesse também registrar muitas dessas realidades e necessidades que a gente está vivendo hoje, né?
A organização da campanha estipulou 3 prioridades para serem atacadas nesse projeto, cada uma tendo um foco em uma área diferente, mas todas muito importantes visando a preservação da Amazônia. Isso porque estudos apontam que o desmatamento aumentou 28% nos últimos 11 meses. Na verdade, nós colocamos 3 propostas, para esse momento. Um deles é a vulnerabilidade dos povos indígenas e a contaminação pelo coronavírus, com destaque na falta de equipamentos, na falta de a questão da saúde dos municípios, dos estados daquela região, que estão muito aquém das situações de outras regiões do nosso país. Isso a gente vê todos os dias passando nas nossas realidades, aos nossos olhos. A outra seria a questão da aceleração e a destruição do bioma, pelo aumento descontrolado de desmatamento, das queimadas, da invasão dos territórios indígenas e também das comunidades tradicionais, com grilagem, com mineração, a pecuária, e também as hidrelétricas, que vem soterrando muita vida dos ribeirinhos e dos quilombolas que viviam daquela realidade. E o terceiro ponto é a violação sistemática da legislação e proteção ambiental, no desmonte dos órgãos públicos, com atuação intencional do governo para não regulamentar toda essa realidade de forma ilegal que a gente percebe na atuação do agronegócio, de mineradoras e tantas outras destruições que a gente percebe no território. 9 países têm o privilégio de ter o bioma amazônico. E o Brasil é o que tem a maior quantidade. 67% está no nosso território. Por isso, a responsabilidade aqui é maior. E logo, as atenções se voltam para os desmandos e necessidades. São inúmeras belezas naturais e raridades da fauna e da flora. É um assunto polêmico e que existem muitas opiniões sobre o que está acontecendo. E a igreja tem um papel importante na luta pela preservação e conscientização. É um território gigante e que sempre contou com a ajuda da igreja. A igreja foi sempre muito presente. Então, os bispos que, desde o início da realidade missionária da Amazônia, eles foram muito profetas, Eles tiveram que enfrentar muitas realidades de muito sofrimento, de muita dor e muitas vezes sozinhos. Porque não sei se você tem noção, por exemplo, tem dioceses que você tem que andar mais de 2.000 quilômetros de ponta a ponta da diocese. Então você imagina um missionário, um bispo ou uma pessoa que vive ali na Amazônia, tendo que enfrentar todas essas realidades para levar a palavra de Deus. Então, diante disso, eu acredito que a igreja ela tem que continuar sendo profeta, e dizendo a verdade. Porque em muitas realidades, se não for a igreja, se não for os missionários, as pessoas que querem realmente sustentar a palavra de Deus ali naquela realidade, ninguém vai dizer por aquelas pessoas. O projeto Amazoniza-te está acontecendo e quem quiser conhecer mais ou participar, o site é amazonizate.org. A campanha pode ser a oportunidade de levar este assunto a mais pessoas e cada vez mais expandir a necessidade de preservação da maior floresta tropical do mundo. E agora a gente vai para o nosso intervalo bem rapidinho e a seguir uma exposição fotográfica em Roraima que revela a realidade dos venezuelanos no Brasil. Os detalhes você confere daqui a pouco. O amor do Pai Eterno está presente em todo lugar. E a missão da AFIP é levar esta mensagem adiante. E tudo isso só é possível graças à nossa união. Reze conosco, ajude a fazer o bem. Faça parte desta família de amor. Já estamos de volta com o JBN de hoje. Muito obrigado pela sua companhia. É momento da gente conferir os destaques do noticiário internacional. Acompanhe comigo.
A União Europeia anunciou oficialmente que não reconhece os resultados das eleições na Bielorrússia e que pretende impor sanções aos que se envolveram em fraudes eleitorais e repressão de protestos. A informação foi confirmada pelo chefe do Conselho Europeu. Os líderes do bloco disseram que estão extremamente preocupados com a situação no país, depois das eleições que oficialmente deram a Alexander Lukashenko a vitória com mais de 80% dos votos. Nos Estados Unidos, depois de Michelle Obama e Bill Clinton, foi a vez de Barack Obama discursar na Convenção Nacional Democrata. Assim como os antecessores, Obama também subiu o tom de forma inédita contra Donald Trump, que, segundo o ex-presidente, é uma ameaça à democracia. E a Grã-Bretanha planeja realizar testes de coronavírus em massa na população numa tentativa de evitar o aumento da disseminação da Covid-19. Segundo o secretário de Saúde, após o reforço na testagem, vai ser possível estabelecer o melhor quadro nacional da pandemia e detectar surtos locais. Com a medida, o governo também acredita que será possível diminuir as restrições no país, que foi um dos mais afetados no mundo pelo coronavírus. E 14 pessoas desapareceram depois que um navio petroleiro com 3.000 toneladas de gasolina colidiu contra um cargueiro na costa da China. A imprensa local divulgou imagens de uma das embarcações pegando fogo no mar, enquanto os navios da guarda costeira borrifavam jatos de água. 3 pessoas foram resgatadas. A outra embarcação afundou logo após o acidente. E no nosso comentário de hoje, o economista Danilo Orcida vai falar para a gente sobre a desvalorização do real frente ao dólar e outras moedas estrangeiras. Vamos acompanhar. Acredito que 2 pontos merecem análise nesta questão da disparada da moeda. É fato que alguns setores sofrem com a disparada da moeda estrangeira. Cito a título de exemplo o setor de medicamentos, a indústria farmacêutica, que adquire boa parte dos seus insumos, né, e cujos contratos são fixados, estão indexados na moeda estrangeira. Então, quanto maior a cotação, maior serão os encargos de produção. Por consequência, isso representa, ao final, para o consumidor, aumento no nível de preços dos medicamentos. O setor do turismo, não bastasse toda esta crise sanitária, com a restrição de fluxos de pessoas, com a restrição e fechamento de portos, aeroportos, certamente também é um cenário, a disparada da moeda cria um cenário muito desfavorável para o setor do turismo. Até porque, quanto maior a cotação, maiores são os custos para o viajante, maiores são os custos para a aquisição de uma passagem aérea internacional, custos de hospedagem. Então, certamente isso cria um cenário não muito favorável para o setor. Porém, outros setores acabam se favorecendo com essa disparada da moeda. Aí cito como, por exemplo, o setor do agronegócio exportador para fins de exportação e para o mercado exportador, certamente a disparada da moeda representa maiores ganhos. Então, o agronegócio exportador pode ser enxergado como um setor que, neste momento em que se tem uma valorização do dólar, uma disparada na cotação da moeda estrangeira frente ao real, certamente é um setor que obtém maiores ganhos e se vê diante de um cenário favorável. Então, certamente pode-se concluir que alguns setores acabam se favorecendo com essa disparada da moeda, em contrapartida outros sofrem um pouco mais em relação a esse cenário. Obrigado, Danilo, pela sua participação. Agora eu quero te convidar a ir até Roraima para acompanhar uma exposição que mostra a realidade e a evolução da vida dos venezuelanos no Brasil. Confira os detalhes com o Pedro Henrique Rabelo. Por meio da fotografia podemos viajar para diferentes realidades. E quando projetos conseguem mostrar as dificuldades de outras pessoas, nos sensibilizamos com a realidade do próximo. O Projeto Orinoco leva esse nome em homenagem a um famoso rio da Venezuela. A ideia é levar água, saneamento e higiene. Executado pela Caritas Brasileira em Roraima, estado que recebe milhares de venezuelanos em busca de um futuro melhor. O principal objetivo é atender pessoas em situação de rua
e essas pessoas, em sua grande maioria, são venezuelanos, e a gente visa fornecer estruturas com chuveiros, sanitários, bebedouro com água potável, e nós também temos uma lavanderia. Todos esses serviços de forma gratuita para quem quiser acessar. E foi acompanhando a evolução das condições das pessoas de rua por meio das fotos que surgiu a ideia de realizar uma exposição para mostrar, por meio de imagens, como a realidade mudou. Muitas pessoas não tinham lugar para tomar banho e o projeto trouxe um pouco de dignidade para eles. Na exposição, que está acontecendo virtualmente por conta da pandemia, tem 88 fotos, realizadas pela fotógrafa Adriana Duarte, que é migrante venezuelana e que hoje está no Brasil. Mas na medida que o projeto foi avançando, as construções foram se dando e o projeto depois acabou, já eu tinha construído uma relação com muitas das pessoas que assistiam normalmente a esse espaço. Já me conheciam, eu conhecia os meninos. E quando o projeto acabou e as pessoas conseguiram ter espaços limpos para estar, em condições dignas, né, do uso da água, dos banheiros, dos chuveiros. Nossa, foi como uma felicidade compartilhada. E ver realmente como essa força de nossa migração, como ela mesma, em as situações mais difíceis, consegue se parar, né? Se avançar na frente com a melhor atitude, com felicidade. Foi bem... O sentimento é de gratidão total, né? Pela experiência, porque foi uma experiência incrível. Com uma máquina fotográfica nas mãos, milhares de profissionais conseguem registrar momentos que ficarão guardados para sempre. A fotografia tem essa mágica. A realidade de outras pessoas podem se tornar mais presentes, mais próximas. Isso tudo graças a um clique. O melhor da fotografia é a capacidade de fazer um ponte entre uma realidade que você tem na frente e pessoas que quizá não conhecem nada sobre ela. Então você é só um canal aí de comunicação. Principalmente, tem a possibilidade de mostrar uma coisa que outras pessoas não conseguem ver. E aí, a magia, eu acho que é um pouco isso, né? Como tentar olhar na cotidianidade da vida, nas coisas mais simples, a magia da vida mesma. A Adriana ficou muito contente com o resultado da sua exposição e espera que cada vez mais o seu povo encontre, longe ou perto do seu país, condições mais dignas de humanidade. Acho que essa é a minha missão e isso é o que eu desejo fazer, tanto aqui em Roraima, ou tendo a oportunidade de conectar com o resto dos venezuelanos que estão pelo Brasil, mostrar outro olhar de nossa migração, que não é um povo carente, só em condições ruins, ou que pode ser conectado com notícias só más sobre nós, sino que tem umas pessoas incríveis, com coragem, com uma força, com uma determinação incrível e com muita vontade de trabalhar, de dar amor e de fazer laços, né, com a população brasileira e trabalhar juntos. Assim como no projeto Orinoco, em Roraima, a torcida é que os fotógrafos possam continuar registrando a história, sejam com lindos cliques ou com registros que mostrem a realidade sofrida das pessoas. O importante é registrar para nunca mais esquecer. A fotografia ela é fundamental para qualquer processo construtivo nosso enquanto sociedade. Se a gente não consegue olhar para si, se a gente não consegue olhar para o passado e ressignificar esses processos, sejam eles migratórios, sejam eles nossos internos, a gente jamais vai conseguir evoluir. Eu acho que isso é muito importante, principalmente avaliando esse nosso contexto de pandemia. É isso mesmo, a fotografia conta histórias pra gente, né? Uma verdadeira arte e assim como acontece com vários outros tipos de arte, a fotografia transforma a vida de várias pessoas.
A gente finaliza aqui o JBN de hoje. Muito obrigado pela sua audiência. Eu vou ficando por aqui, lembrando que amanhã, sexta-feira, eu estou de volta e é claro que eu conto com a sua companhia. Então, um forte abraço para você, se cuide e até lá.